Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os pontos polêmicos, tanto da declaração de imposto de renda de produtor rural, quanto do livro caixa. Nesses pontos polêmicos, nós vamos dar uma atenção especial para os pontos que a Receita estará acompanhando agora com o arquivo TXT que você, produtor rural que fatura acima de 4.800.000, terá que enviar. Lembra que nos vídeos anteriores a gente falou um pouco sobre a questão do livro caixa digital e da maneira das informações que tem que constar nele e o que você vai colocar para a Receita Federal. Então, uma das coisas que a gente vê, e a gente vê rotineiramente mesmo, é a questão de comercialização, sendo produtores rurais comercializando produção de terceiros. O que acontece, pessoal? É importante analisar que o produtor rural, ele é produtor rural, ele não pode ser comercializador. Se o produtor rural ele quer ter uma comercializadora, ou seja, comprar de outros produtores e vender, seja para supermercado, para trade, para outras empresas, o ideal, ou seja, o correto é ser feito uma PJ de comercializadora mesmo e separar completamente produtor rural, pessoa física, da comercializadora. Outro ponto que a gente tem que tratar é com relação às compras e vendas que o produtor rural faz através das cooperativas agrícolas. A Receita criou, nessa legislação que exige o envio do livro caixa digital, uma nomenclatura chamada numerário em trânsito. O que é esse numerário em trânsito? É muito comum que o produtor não tenha um silo, por exemplo, para estocar a sua produção de grãos na propriedade. Então, o que ele faz? Ele produz o grão, ele transfere essa mercadoria para a cooperativa da qual ele pertence e no momento adequado a cooperativa pode negociar em conjunto ou ele mesmo negocia e faz a venda desse grão. Essa modalidade em que o dinheiro ou a negociação é feita pela cooperativa, a Receita Federal chamou de numerário em trânsito. Por quê? Porque a cooperativa, hoje, ela já declara para a Receita Federal que ela realizou uma venda em nome do seu cooperado. Isso obriga você, produtor rural, também declarar no seu livro caixa digital que a sua venda foi realizada através da cooperativa. E como não foi você que emitiu a nota de venda, você vai fazer o lançamento através de um numerário, colocando no livro caixa que foi um numerário em trânsito. Ou seja, esse dinheiro não precisa passar pela sua conta, ele está transitando em outro local, que é a conta da cooperativa que você possui lá. Então, a cooperativa vendeu, declarou que vendeu em seu nome e você declara no seu livro caixa que essa venda foi realizada, mas que o dinheiro está lá na cooperativa. É muito importante que isso aconteça, porque esse cruzamento é um cruzamento muito fácil que a Receita Federal pode realizar, que é através das informações que a própria cooperativa passa para ela. A gente gravou no vídeo anterior a respeito, falando muito sobre parceria agrícola e arrendamento. É importante, extremamente importante, a gente sabe, como a gente lida com o produtor rural há muito tempo, a gente sabe às vezes da escassez de se achar terras boas para você conseguir arrendar, ainda mais com o preço da soja, o preço do milho que está muito alto atualmente. Porém, independente disso, o produtor rural ele tem que saber se ele vai arrendar terra, qual é a maneira de contrato que ele vai firmar com esse dono da terra. Porque lembra que a gente falou, hoje em dia não é só o dono da terra que está passível de tomar uma autuação por uma falta de declaração de arrendamento. O produtor rural também, em 20% do que você deixa de declarar. Então assim, achei uma terra boa, ela tem condições, ela é uma terra bacana para eu fazer minha produção. Qual é a relação comercial que eu vou ter com a relação contratual, que eu vou ter com essa terra? O que o dono da terra ele permite fazer ou não? Porque isso vai ter impacto, não só risco perante a Receita, mas também o impacto no seu livro caixa.
E a Receita, ela criou a legislação no livro caixa de uma forma que você, produtor, vai colocar todas essas informações lá no livro caixa. Então fica muito fácil dela verificar isso. A gente sabe que muitas vezes um produtor tem lá terra própria, uma única área que tem 5 hectares. E aí ele tem um faturamento de 12 milhões. A Receita Federal tem essa informação que você lançou no livro caixa. É muito simples ela verificar que você não produz 12 milhões em 5 hectares. Ela vai saber que você está usando outras áreas e que pode ser que você não tenha lançado adequadamente essas áreas. E aí o que ela faz? Ela te chama para prestar esclarecimento sobre isso. E essa é a tão famosa malha fina. Então existem várias maneiras que você pode estruturar melhor a sua declaração de imposto de renda para que você não corra riscos desses pontos que nós levantamos para vocês. E esses pontos serão os pontos que a Receita estará com um olhar especial, a gente tem certeza disso. Notem que não é necessário que eu seja um agrônomo, que eu tenha conhecimento estrondoso em terra para saber que o exemplo que a Viviane deu é completamente infundado, ou seja, como é que numa terra pequena eu consigo produzir tanto? Eu não preciso ter conhecimento técnico algum para saber que tem alguma coisa até errada. Então assim, pessoal, muita atenção nesses pontos que a gente falou, acompanhem os próximos vídeos, se vocês tiverem dúvida, podem falar para a gente, podem chamar a gente, que a gente vai estar à disposição para solucionar. Muito obrigado e até a próxima. Curtam o canal e se inscrevam. Até mais.